Por que é tão difícil fazer o que Neville Goddard ensina? Essa é uma pergunta que muitas pessoas começam a fazer depois de estudar Neville Goddard por algum tempo. Porque quando você lê os ensinamentos dele, tudo parece muito simples. E ele fala sobre imaginar, sobre sentir o desejo realizado, sobre assumir que aquilo já é verdade. E quando você escuta isso, parece fácil. Mas quando chega o momento de aplicar, algo trava. Você tenta imaginar, tenta sentir, tenta acreditar, mas parece que alguma coisa dentro de você resiste. Isso aconteceu comigo também. Uma das maiores dificuldades que eu tive no começo foi justamente visualizar. Manter a imaginação ativa, manter o sentimento interno. Porque uma coisa é imaginar por alguns segundos. Outra coisa muito diferente é sustentar aquele sentimento como se aquilo já fosse real. E para mim, isso foi e às vezes ainda é um grande desafio. Mas aos poucos eu comecei a perceber uma coisa importante. Não adianta querer começar algo gigantesco, algo que você mesmo acredita que é impossível. Muitas pessoas começam tentando imaginar coisas enormes, por exemplo, ganhar milhões na Mega Sena. Esse eu acho que acredito ser o tema mais tentado, que as pessoas mais querem manifestar. Mas lá no fundo da mente, a própria pessoa não acredita que aquilo pode acontecer. Não se sente digna. Não consegue sentir aquilo como real. E quando a mente percebe essa distância muito grande entre a imaginação e aquilo que ela acredita ser possível, ela simplesmente rejeita. Foi aí que eu comecei a entender algo muito importante. Talvez o caminho seja começar pequeno. Começa com coisas simples, coisas possíveis. Coisas que ajudam a mente a se acostumar com aquilo que Neville Goddard está ensinando. Porque o que ele ensina não é apenas imaginar, é aprender a assumir um estado interno. E assumir um estado interno exige prática. Exige repetir, exige testar e exige observar. Porque durante muitos anos, nossa mente ela foi treinada para viver de um jeito completamente diferente. Desde pequenos nós aprendemos a confiar apenas no que vemos. Se algo ainda não aconteceu, a mente diz que não é real. E os ensinamentos de Neville vão exatamente na direção oposta. Ele diz que você deve sentir como real, algo que ainda não apareceu no mundo físico. E para a mente que foi treinada a vida inteira a acreditar apenas no que vê, isso pode parecer muito estranho. É como pedir para alguém confiar em algo que ainda não consegue enxergar. Outro ponto importante é que muitas pessoas tentam aplicar os ensinamentos apenas como uma técnica, como se fosse uma fórmula mágica. Fazer a visualização, repetir afirmações, imaginar antes de dormir. Mas Neville falava de algo mais profundo do que apenas técnica. Ele falava de assumir um estado. E assumir um estado significa mudar a forma como você se vê. Por exemplo, imaginar que algo vai acontecer é diferente de sentir que aquilo já faz parte da sua vida. E essa mudança interna nem sempre acontece rapidamente. Porque dentro da mente existem muitos padrões antigos. Padrões de dúvida, padrões de medo, padrões de insegurança. E esses padrões aparecem justamente quando você tenta assumir algo novo. E outro ponto que torna tudo mais difícil é a ansiedade. Muitas pessoas fazem uma imaginação e logo depois começam a procurar sinais. Eu ficava assim o tempo todo. Olha para a realidade tentando descobrir se aquilo já começou a acontecer. Mas quando fazemos isso, acaba voltando para o mesmo padrão antigo. O padrão de esperar que o mundo exterior confirme primeiro. E é justamente esse padrão que Neville estava tentando quebrar. Ele dizia que a mudança começa dentro. Primeiro na consciência, primeiro na imaginação, primeiro na forma como você se vê. E
Só depois isso começa a aparecer na realidade. Mas para muita gente, esse tempo de espera gera insegurança, porque a mente quer prova rápido, quer garantia. E o processo de assumir um novo estado exige algo que nem sempre é fácil: persistência. Persistir mesmo quando ainda não há sinais. Persistir mesmo quando a mente começa a duvidar. E é por isso que muitas pessoas dizem que os ensinamentos de Neville são simples, mas não são fáceis. Porque a parte difícil não está na técnica. A parte difícil está em mudar a forma como pensamos, mudar a forma como reagimos à realidade, mudar a forma como nos vemos. E esse tipo de mudança é um processo que acontece pouco a pouco. Às vezes com dúvidas, às vezes com erros, às vezes com momentos de frustração, mas também com momentos de percepção. Momentos em que você começa a entender algo que antes parecia impossível. Se você já tentou aplicar os ensinamentos de Neville Goddard e sentiu dificuldade, talvez seja importante lembrar de uma coisa: você não está sozinho. Todo mundo passa por esse processo, porque despertar para a própria consciência é uma mudança muito profunda, e mudanças profundas raramente acontecem de um dia para o outro. Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual foi a maior dificuldade que você encontrou ao tentar aplicar os ensinamentos de Neville Goddard. Eu vou gostar muito de ler a sua experiência. E a gente se vê no próximo vídeo.